Qual é o teste cabal? A pedra de toque que separa igrejas de seitas. Ou seja, igrejas, qual a diferença entre uma igreja, até com seus erros, mas de uma seita? Algo que não dá para você frequentar de modo algum. O que separa? As novas revelações. Ou seja, a crença de que o líder, o profeta, ele recebeu, o líder dessa seita, recebeu uma nova revelação. Algo que Deus não deu para os apóstolos e profetas, mas Deus deu para esse profeta aí. Há outros princípios que também classificam uma seita, mas este é o principal. E na realidade é justamente a partir deste princípio que outros princípios que classificam uma seita surgem. É justamente deste aqui, as novas revelações. A seita sempre tem um profeta que diz ter recebido uma nova revelação. Uma revelação que Deus não deu aos apóstolos e profetas, mas deu para eles. E é por isso, inclusive, que eles são exclusivistas, porque nós não cremos nesse profeta deles. E essa revelação sempre entra em contradição com as Escrituras, apesar de as seitas falarem que a Bíblia é infalível. Sim, algumas falam, a Bíblia é infalível, a nossa única regra de fé. Que o seu profeta, eles dizem assim, o seu profeta, o nosso profeta não está em pé de igualdade com a Escritura. Quer dizer, no começo eles falam isso explicitamente, mas aí falam que a Bíblia e o profeta deles está em pé de igualdade. Mas depois acaba muita pressão, eles acabam mudando oficialmente. Oficialmente dizem que não está em pé de igualdade, o seu profeta com a Bíblia. Mas na prática é isso sim. Então, apesar de falarem que o seu profeta não está em pé de igualdade com a Escritura, o profeta é sim colocado na prática em pé de igualdade e esse profeta é a base do ensino de toda a igreja. Portanto, como que a gente pode saber que Deus falou com Ellen White? Como que a gente pode saber se Deus falou com Joseph Smith? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá! Como saber que Deus falou conosco? Maomé diz que ouviu Deus. Ellen White também. Joseph Smith, fundador dos Mormons, também. Mas como saber que Deus falou com eles? Por exemplo, com Ellen White. Como que os adventistas, podem provar que Jesus veio mesmo em 1844 para fazer juízo investigativo? Ninguém viu isso, então eles têm como provar? De forma alguma. Então como que a gente sabe que Deus falou conosco? Em todas as religiões, a fé é baseada num salto de fé no escuro. Eles dizem, seus fundadores, dizem que tiveram uma revelação de Deus, mas eles não têm como provar isso. O cristianismo, o genuíno cristianismo, tem apenas a Bíblia como única regra de fé. Por que ele é único? Porque o cristianismo, ele é baseado em um evento histórico, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sim, a Bíblia, ela é a revelação de Deus. Moisés ouviu Deus lá no monte. Mas o sangue de Jesus, a morte, a ressurreição de Cristo, isso é um fato histórico que corrobora todas as revelações da Bíblia. Portanto, o cristianismo, o genuíno cristianismo, é a única religião que é baseada em um evento mensurável que você pode investigar. É a famosa história do Lee Strobel. A mulher dele havia se convertido ao cristianismo e ele era ateu, e ele era um jornalista investigativo. Ele então falou o seguinte, quer saber? Eu vou estudar o cristianismo, vou investigar e vou provar para minha esposa que o cristianismo é uma balela, porque isso aqui está atrapalhando o nosso casamento. Resultado de 2 anos de investigação, ele se converteu. Mas não é possível que você faça isso em relação ao adventismo, os mormons, porque eles ouviram Deus lá e ninguém viu, então não tem como provar, é a palavra deles contra a nossa. A fé cristã, não. Ela é a única baseada em um evento histórico. O fato, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, corrobora as revelações. Para mais detalhes sobre isso, assista a minha série Ateísmo, e mais especificamente a pregação sobre ressurreição. Tendo Jesus ressuscitado, ele foi visto, testemunhado por centenas de pessoas dizendo, nós o vimos morto na sexta e ressurreto no domingo. Sendo assim, ele é Deus, logo a sua palavra, a palavra de Jesus é a verdade. Este é o critério para saber como. Como que a gente sabe se Deus falou com alguém? Cristo. Cristo é a pedra de toque para nós. Hebreus declara, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Opa! Nos últimos dias Deus fala conosco como? Pelo Filho. Lembrando que os últimos dias compreendem desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Lembra quando o apóstolo João disse em João, em seu livro, né? Filhinhos, já é a última hora. O que o texto está dizendo? Como que Deus falou conosco nos últimos dias? Pelo Filho.
Essa é a maneira. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o critério. Jesus é o critério para saber com quem Deus falou. Com quem Deus falou. Jesus Cristo é a pedra de toque. Ele é o critério de revelação. Por quê? O Antigo Testamento, nós sabemos que ele é a palavra de Deus porque Cristo disse que é. Há quase 300 citações de Jesus Cristo chamando o Antigo Testamento de palavra de Deus. E aí a gente tem uma coisa interessante. Por que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia Católica? A Bíblia Católica, eles acrescentaram alguns livros no Concílio de Trento para tentar conter a Reforma Protestante. Jesus não cita esses livros que eles acrescentaram no Concílio de Trento. Jesus não cita como palavra de Deus, mas Jesus cita esses livros que a gente tem aqui na Bíblia evangélica, que era a Bíblia judaica. Era a Bíblia judaica. Jesus, quando ele pegou a Bíblia judaica, que é esse Antigo Testamento que a gente tem aqui, ele não falou para eles, ei, tá faltando livro aí. Não, ele disse que ele chamou de palavra de Deus o Antigo Testamento judaico. Então tá vendo? Por que nós cremos que o Antigo Testamento é a revelação de Deus? Que Deus falou com Moisés, que Deus falou com Jeremias, com tantos outros. Porque Cristo disse, Cristo, você tem o testemunho do próprio Cristo. Ok, e o Novo Testamento? Qual é o critério para sabermos que é a revelação de Deus? Mais uma vez, Cristo. Ele escolheu diretamente os seus apóstolos e os chamou de testemunhas e deu a sua mensagem diretamente a eles. Lembra, na grande comissão? Cristo disse assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tá vendo? Eles apenas iriam ensinar o que Jesus disse a eles diretamente. Lembra quando Judas se matou? E os apóstolos foram escolher outro apóstolo? Qual o critério que foi utilizado para escolher outro apóstolo? Ter andado com Jesus desde o início do ministério dele. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Tá vendo? Qual era o critério para ser apóstolo? Ter andado com Jesus. Foi por isso que Paulo declarou ser um nascido fora de tempo. Lembra que ele falou isso? Eu sou um nascido fora de tempo. Porque ele não andou com Jesus em seu período, em período em que Cristo esteve na terra. Mas olha que coisa interessante. Paulo disse assim, não sou porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Como é que é? Não vi Jesus, nosso Senhor, não sou apóstolo. Olha que coisa. Ele está dizendo, olha, eu sou apóstolo, eu vi Jesus. Ora, o apóstolo não era uma testemunha? Testemunha é aquele que viu alguma coisa. Por isso Paulo está dizendo, olha, eu vi. Eu vi fora de tempo. O normal era lá, como os apóstolos que andaram com Jesus. Mas eu vi. Em Gálatas 1,12, Paulo disse assim, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E temos a confirmação de Pedro sobre o apostolado de Paulo, sobre os ensinamentos de Paulo, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Pedro está dizendo que eles deturpam as demais escrituras. Ele não disse, eles deturpam as escrituras, mas as demais, falando assim, então, que aquilo que Paulo estava falando, ele considerava que era divina revelação de Deus. Portanto, cremos que toda a revelação de Deus para nós já nos foi dada. Maldito aquele que acrescentar alguma coisa ao livro desta lei, disse João. Então, não existem novas revelações, porque nos últimos dias, Deus falou conosco por meio de Cristo. E está aqui Cristo, ó, a palavra de Deus, diretamente dada aos seus apóstolos, diretamente dada a nós, por meio de seus apóstolos. Portanto, isto define uma seita. Crer em novas revelações. Nós cremos que Deus fala conosco hoje por meio de Cristo. Eles por meio de Ellen White, Joseph Smith e por aí vai. Mesmo entre quem crê na continuidade dos dons, há que se diferenciar o dom de profecia do ofício de profeta. Paulo fala aos coríntios que todos deviam profetizar, inclusive mulheres. Mas o ofício de profeta, daqueles homens do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento, que eram os apóstolos, nesse sentido, a profecia que dava ensino normativo para a igreja não existe mais, porque já está
completa. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo o Cristo Jesus, a pedra angular. Os apóstolos e profetas deram um ensino sobre o qual a igreja é edificada. Mas toda seita tem o seu profeta, sobre o qual o ensino da igreja é edificado. Quem crê que o seu líder pode trazer uma nova revelação, além daquelas que Deus deu aos apóstolos, se você crê nisso, se você crê que o seu líder faz isso, sinto lhe informar, você faz parte de uma seita. Veja a confissão de fé da Igreja Adventista. As Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da Igreja remanescente e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Seus escritos falam com autoridade profética e provêem consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. E é engraçado que eles negam, né? Eles falam que não, a nossa igreja não é baseada na Ellen White. Vocês sabem que vocês não tenham vergonha de assumir. Igual Paulo falou, não me envergonhem do evangelho. Não sintam vergonha. Vocês sabem que é assim. Tá aí quem é adventista sabe. Não sintam vergonha. Ah, não é não. É porque você não lê. Se você não leu os dogmas, você não leu corretamente os documentos oficiais da igreja, da sua igreja, da igreja adventista. Mas ela é assim baseada em Ellen White. No capítulo 8 do seu livro O Grande Conflito, Ellen White disse que, desde aquele tempo da reforma até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as escrituras e novas verdades se têm revelado constantemente. Não, Ellen. Não. Lutero e todos os reformadores, eles não alegaram desvendar novas verdades. Eles alegaram que voltaram à Bíblia. Eles alegaram que mostraram velhas verdades que estavam enterradas por conta da Igreja Católica. Eles não trouxeram nada de novo. Pelo contrário, eles foram contra as novas revelações da Igreja Católica. É por este motivo que nós classificamos a Igreja Católica de seita, de apóstata, porque ela crê em novas revelações. Eles creem em revelação contínua, que através do papado, a Igreja Católica continua recebendo novas revelações. E como na católica, os adventistas, eles dizem que creem na Bíblia, que ela é infalível, que as profecias, as novas revelações devem ser julgadas a partir da Bíblia. E eles chegam até a dizer que, não, o cânon está fechado. Mas apesar de tudo isso, as novas revelações contradizem a Escritura, como eu já mostrei no outro vídeo aqui sobre o juízo investigativo. Assista. Mas, vamos lá. Como que você sabe que Deus falou com Ellen White, com Joseph Smith? Você não estava lá no dia, como que você pode provar? Não tem como, você tem que crer cegamente. Agora, por que eu creio na revelação de Deus aos profetas e apóstolos? Porque tem a chancela de Cristo. Cristo disse que o Antigo Testamento é a palavra de Deus e ele escolheu diretamente os seus apóstolos. Quem escolheu Ellen White? Ela mesma. Na introdução de seu livro O Grande Conflito, ela começa citando 2 Pedro 1:21. Homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ela argumenta que Deus se comunicou aos homens por meio de agentes humanos. Diz que a Escritura é infalível, é a revelação da vontade de Deus, que o Espírito Santo não se sobrepõe à Escritura e disse que apesar de o cânon estar fechado, Deus continua a falar. E aí ela cita João 14:26, o Consolador vos ensinará todas as coisas. Sim, não negamos isso, é isso. Deus continua a falar conosco aqui, por meio do seu Filho, por meio da palavra de Deus. Mas Ellen White conclui, mediante a iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram patenteadas à autora destas páginas. Ou seja, a revelação de Deus ao apóstolo João em Apocalipse não foi a última revelação. A revelação de Ellen White é a última. E por mais que eles digam que não, na prática, eles colocam Ellen White ao lado da Escritura. Tanto é que até quando você vai se batizar, tem lá, na confissão de fé, eles perguntam, você crê na Ellen White? Vê se pode, ou seja, para batizar tem que perguntar se crê na Ellen White. Mas eles dizem que não, ela não é a base da nossa fé, não, imagina. Mais uma vez, a questão em relação à Bíblia e ao critério do como que a gente sabe com quem Deus falou? Aqui em relação a este livro, Deus, Cristo deu a chancela. Quem confirma o ensino de Ellen White, de Maomé, de Joseph Smith? Ninguém. Você tem que crer no escuro.